Caros seguidores, caros ouvintes do Programa Inclusive, o Programa Inclusive que surgiu com o objetivo de prestar um serviço para a sociedade, trazendo pautas relacionadas à saúde, pensando nos 60 a mais e também em edições especiais pensando na pessoa com deficiência. Hoje eu trago aqui uma pauta, como a gente vem trazendo desde 2018, extremamente relevante. A gente vai falar de demência, a gente vai falar da importância da alimentação humanizada pensando nessa população, que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, até 2050 serão, no Brasil, 152 milhões de pessoas. É muita gente. O salto, em 2019, a gente tinha 57 milhões. Imagine 152 milhões, previsão até 2050. Inclusive porque a nossa população está envelhecendo. Haverá predomínio dos 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais. Então, é preciso que o poder público também esteja alerta com relação a isso. E a gente convidou aqui a Juliana Benites, que é fonoaudióloga e especialista em gerontologia pela Universidade Federal de São Paulo, e a Cristina Zerbinati Carro, que é fonoaudióloga hospitalar, especialista em disfagia e mestre em ciências da saúde. Tudo bem com vocês? Obrigada pela entrevista que vocês vão conceder aqui ao programa, inclusive, Cristina e Juliana. Quero que você se apresente aqui para os nossos ouvintes. Tudo bem, Rosa? Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de a gente conseguir falar sobre um tema tão importante assim. Ju e eu estamos trabalhando nessa área já há um tempo. Agora, recentemente, a gente tem aí a publicação, né, referente às demências, e acho que é algo que, de fato, precisa dar luz e a gente conseguir mesmo passar para as pessoas a importância desse tema. Bom dia, Rosa. Muito obrigada, né, pela oportunidade da gente falar desse tema que, como você bem disse, são muitas famílias que passam por esse problema, mas não têm um espaço de discussão para se dizer, para se falar sobre isso, né? É algo muito novo e que até muitos médicos nem chegam a abordar com esta família, né? Lá diante do diagnóstico de uma demência, que esta pessoa vai ter problemas para se alimentar. Isso não é dito, né, para essas famílias. Então, quando elas chegam diante do problema de deglutição, elas ficam perdidas, elas não esperavam que isso fosse acontecer, né? Então, esse espaço é muito importante. E até a publicação desse livro, né, que Cris e eu fizemos, organizamos, é um livro inédito no Brasil, né, que vai servir de base para a equipe de saúde e também. Muito bem. O livro foi lançado no dia 3 de dezembro, em São Paulo, no bairro do Ipiranga, no Palacete Rosa. Estavam lá reunidos muitos especialistas, claro, ambas, né, as autoras do livro, que é Alimentação de Conforto no Avançar de Demência, um guia para profissionais de saúde. Muito bem, olha só o título desse livro. Pelo título, a gente já tem aí a noção da importância do livro dentro do contexto da saúde, para os profissionais de saúde, para familiares e para pessoas que precisam saber, elas precisam saber o que está acontecendo. Infelizmente, o brasileiro comum ainda ele tem o hábito de esperar acontecer alguma coisa mais urgente para ir atrás de informações. Mas a gente está aí, se fala diariamente da demência, se fala diariamente da doença de Alzheimer, e a gente precisa acordar. Então, a gente está aqui para trazer um pouquinho de informação. Juliana e Cristina, o prefácio desse livro é da Renata Helena de Oliveira, né?
Eu não tive a oportunidade de ler esse prefácio, mas aqui nesse prefácio ela está compartilhando a experiência pessoal, né? Porque vocês têm, é um guia, mas vocês trazem ali artigos recentes de vários especialistas. A Renata é uma dessas especialistas? Na verdade, eu vou aproveitar e responder essa, Cris, porque ela tem bastante a ver com a minha história. Rosa, Renata é filha de uma paciente que eu atendi e eu acompanhei durante alguns anos, e nós pudemos desenvolver e aplicar essa metodologia da alimentação de conforto. A Renata, desde o início, ela conta aí no prefácio que a possibilidade de alimentar a mãe dela através de uma sonda foi colocada pelo neurologista em diversos momentos da demência. A mãe da Renata, Dona Heleninha, ela tinha um quadro de muita agitação, agressividade. A gente sabe que pacientes com demência podem ter esse tipo de comportamento. Nem todos têm, mas podem ter esse tipo de comportamento. E Renata dizia assim: não, eu quero preservar a alimentação da minha mãe. E ela conta que a mãe, a questão da comida para a mãe era muito importante. Na casa da mãe sempre tinha cheiro de comida, as reuniões eram sempre na cozinha, ela era uma cozinheira de mão cheia. Então, pensar na mãe sem comer era uma coisa muito difícil. É, e aí, todas as vezes que a equipe médica dizia para ela, não, vamos colocar uma sonda na dona Heleninha, porque se ela continuar se alimentando, ela pode broncoaspirar, né, que é quando a comida desvia o caminho correto e vai para o pulmão. E ela dizia: não, não quero, minha mãe vai continuar comendo. E num determinado momento desse percurso, ela me achou, né, na vida dela, e eu fui fazendo todas as orientações, e Dona Helena comeu até o final da vida, né? Durante uma semana, talvez, que ela realmente estava em finitude, em processo ativo de morte, né, que nós chamamos. Ela ficou no soro, e aí ela partiu com muita dignidade. Então, nós fizemos questão de começar esse livro que descreve uma metodologia a partir de fundamentos científicos, com a opinião mais humana que a gente pode ter, que é de uma filha que vivenciou esse problema. Muito bem, que depoimento incrível e necessário. Partindo de experiências reais, é que podemos avançar, conhecer ainda mais profundamente sobre caminhos para poder humanizar, né, o tratamento com pacientes com demência, né? A alimentação, eu vou até confessar aqui uma questão minha, real, né? A minha mãe tem demência. Minha mãe está com um problema grave para se alimentar, inclusive até porque ela esquece que ela comeu, né? Vocês devem saber disso, né? Muito mais do que eu, que vocês são especialistas. E assim, é muito difícil, né? Porque e come rápido e engasga. Aproveitando esse gancho, isso é disfagia, né? Quando a paciente se alimenta rapidamente e até tem essa problemática do engasgo, né? Vocês poderiam, por favor, falar sobre isso, sobre a disfagia, sobre a contribuição do livro nesse sentido? Rosa, a disfagia, o nome dela, né? Esse é um nome técnico, mas que quer dizer problemas, distúrbios para engolir, né? Então, qualquer dificuldade para engolir, a gente acaba nomeando desta forma, né? Como disfagia, e as causas elas são muito diversas e a intensidade, né, dessa alteração também. Então, nos casos específicos da demência, a gente tem ali um contexto neurológico, aonde a pessoa pode tanto esquecer dessa questão da alimentação, ou ela esquece que ela já comeu, ou ela esquece que o alimento está na boca, né? Então, ela até leva o alimento até a boca, ou alguém a auxilia, se ela tiver com uma dificuldade já motora para conseguir levar a colher, né, e o garfo. Mas ela muitas vezes ela pode também esquecer que esse alimento está ali.
e esquecer como é que se faz o movimento, por exemplo, para a gente engolir. Então, o ato de engolir, ele é um ato muito complexo, que envolve diversos músculos, que envolve toda a questão de envio, de condução nervosa mesmo, para que a pessoa consiga ter essa resposta na hora de engolir, envolve movimento, sensibilidade, força muscular, coordenação. Então, é um exercício, né, que a gente faz desde o nosso nascimento, e que é tão automático, né, e quando a gente não tem nenhuma dificuldade, fazemos ali de uma forma sem nem pensar, mas que não é simples, muito pelo contrário. Engolir, quando a gente tem esse processo de esquecer ou de não coordenar adequadamente, fica difícil, por exemplo, para um líquido. Então, a pessoa acaba tendo muito mais engasgos ou dificuldades na hora de engolir um copo de água. E aí, as pessoas que não conhecem essa alteração dizem, poxa, mas é só um copo de água, né? E por que é que está tão difícil assim de engolir? O líquido, se a pessoa não tem esse controle neurológico adequado, ela põe o alimento na boca, o líquido escorre, né? Até por ele ser muito fluido, e quando ela vai perceber e se programar para engolir, o líquido já escorreu e ela já engasgou. E o engasgo acaba sendo esse trajeto que a Ju comentou anteriormente, do desvio, né? O alimento, ao invés de ir para o estômago, ele acaba entrando um pouco na região da laringe, que vai para a traqueia, leva até os pulmões. E aí, com isso, né? Isso acontecendo diversas vezes, isso pode acabar levando a uma pneumonia, né? E não é só com o líquido. Então, pode haver a dificuldade até mesmo com a saliva ou com alimentos mais sólidos. Então, um pedaço de pão, um pedaço de fruta, né? Arroz, que é um grãozinho ali pequenininho, seco. Então, dependendo do motivo pelo qual a pessoa tem essa dificuldade para engolir, diversos alimentos podem ser o risco dela acabar engasgando e tendo essas pneumonias. Então, em resumo, né, a disfagia, ela se caracteriza dessa forma, e pode levar a complicações mais sérias, né, que é a pneumonia e, em alguns casos, até necessidade de hospitalização. Compreendo. E aí, nessa abordagem humanizada do livro, essa sua explicação também está inserida, né? Tá, sim. Ali no livro, Rosa, acho que é importante, né, até a Ju complementa, a gente trabalhou ali, né, organizamos o livro para que ele fosse feito de uma forma multidisciplinar. Então, além da disfagia, que ela é sim abordada no contexto, né, da gente explicar as dificuldades de alimentação que surgem nesse contexto da demência, tem também a escrita, né, de um médico geriatra, a gente tem ali o contexto de um médico nutrólogo que diz para a gente sobre como é a fisiologia da fome. Será que a gente tem tanta fome assim quando a gente está num processo de demência, né? Será que é igual como sempre foi no decorrer da vida? Temos uma nutricionista ali que também vai fundamentar, né? Como é que a gente faz, já que a gente vai manter uma alimentação por boca, como que a gente pode garantir alguns nutrientes, algumas formas ali de nutrição nessa fase da vida? E temos eu e Ju, né, escrevendo um capítulo ali onde a gente fala como a gente faz esse processo de alimentação nesse paciente para que ele não corra todos esses engasgos que nós comentamos agora, né, que ele não tem esse risco. E a gente também teve, assim, a feliz participação, né, de uma historiadora que conta o momento, né? Por que a alimentação é tão importante, né, na nossa sociedade, né? De onde vem isso? Não é de hoje, isso já é histórico, é da humanidade mesmo. Ela conta para a gente esse contexto histórico e temos dois psicólogos também que finalizam o livro amarrando tudo isso, né? E dizendo qual é o impacto psíquico psicossocial que nós temos nesse contexto da alimentação também. Então, é um livro bastante amplo que vai desde a história, passa pelo contexto médico, pelo contexto clínico e finaliza dando um fundamento social. Por que que a gente fala desse assunto, né? Ju, complementa
um pouco, acho que sobre o livro e essa questão, né, do quanto que a gente foi se preocupando em fazer o como fazer, né? Isso. E até colocando, né, Rosa, a gente fez um pequeno encarte, junto com o livro vem um pequeno encarte que o profissional ele pode utilizar para orientar a família, né? Então, nós temos ali um manual, que é o livro, onde tem as informações técnicas, que logicamente a família também pode ler, mas ele, para o profissional, ele é um guia bastante completo de como fazer esta alimentação de conforto, porque muitas vezes, Rosa, os profissionais confundem esse nome, alimentação de conforto, com come tudo o que quer, né? Dá coxinha e Coca-Cola. E não é isso, né? E pacientes com demência, eles muitas vezes vão ter restrição de consistências de alimento, como a Cris já falou. Às vezes, o líquido muito fino, ele engasga. Um alimento mais sólido, ele também engasga. Então, a alimentação de conforto não é comer o que quer. Né? Alimentação de conforto, então, ele vem, é uma metodologia de trabalho, né, que vai ser aplicada para esses pacientes, né? Então, isso é bastante, ainda até na área da saúde há um pouco essa confusão em termos de nomenclatura. Então, nós no livro fazemos o passo a passo, como a Cris descreveu, capítulo por capítulo, para que o profissional, independente da área dele, consiga aplicar essa metodologia. Tá? E junto vem esse pequeno encarte, que nós tivemos também uma médica escrevendo, eu e a Cris também, para que o profissional possa orientar a família. Por que que nós precisamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer? Porque é interessante, Rosa, a gente contar para o seu público que isso, né, o fato da gente ressaltar que esses pacientes em demência avançada devem comer pela boca, ele vem respaldado de artigos científicos muito importantes. Quando eu comecei, eu me formei em 99 e fiz especialização em gerontologia em 2000. E toda a minha pós-graduação também, mestrado, doutorado nessa área. Mas lá quando eu comecei em 2000, as pessoas, não, a gente não tinha possibilidade de fazer alimentação de conforto, Rosa. A pessoa começava a apresentar um problema de deglutição, a gente não pensava, era sonda. Sonda no nariz ou sonda na barriga, acabou. Não tinha essa possibilidade. Os estudos científicos começam a nos mostrar, a partir de 2009, 2010, até 2013, que não havia diferença de tempo de vida entre pessoas que usavam sonda e pessoas que comiam pela boca. E pelo contrário, as que usavam sonda, elas tinham uma qualidade de vida pior. Então, elas internavam mais no hospital. Elas tinham mais feridas na pele, né, as úlceras por pressão, né? Então, elas ficavam mais restritas ao leito, à poltrona, do que aquelas que comiam. Então, começou-se a haver um movimento sempre embasado na ciência, tá? Isso é importante a gente falar. Então, as grandes sociedades científicas, a Sociedade de Medicina Geriátrica Europeia, a Sociedade Americana de Alzheimer, dizendo quando nós temos uma demência avançada, não devemos utilizar via alternativa de alimentação por tubo. A gente deve utilizar alimentação por via oral. E qual é essa alimentação? É a alimentação de conforto. Tá? Atualmente, alguns artigos, principalmente orientais, da Coreia, China, Japão, estão usando um termo assim, alimentação artesanal, alimentação feita à mão. Por quê? Porque ela é muito personalizada, Rosa, não é uma receita de bolo. Talvez o que sirva para sua mãe
não sirva para o meu paciente lá do hospital, né? Por exemplo, a dona Heleninha, que é essa paciente que a gente tem descrita no prefácio do nosso livro, foi uma paciente que até o fim da vida ela conseguia comer, por exemplo, pedacinhos de mamão, ela conseguia comer a banana em rodelinha. Às vezes tem pacientes que não conseguem. Então, quando a gente fala de alimentação de conforto nas demências, a gente está falando de uma metodologia de trabalho, né? Que é uma metodologia interdisciplinar, não é só o fonoaudiólogo que faz, não é só o nutricionista que faz, nem só o enfermeiro e nem só o médico. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos, a gente precisa de uma equipe interdisciplinar. E é algo pautado na ciência, né? Algo que foi, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, foi preconizado nos estudos das demências. Você mencionou China e Japão. Existe uma tendência deles buscarem o natural. É a cultura, né, japonesa. Eles primam por caminhos mais naturais. A alimentação humanizada é algo natural. O alimento em si, né, evitar o líquido, essa sonda. Infelizmente, eu observo que ainda permanece esse tipo de metodologia, inclusive entre cuidadores. Até Isso. o setor, o setor cuidadores, né? Os cuidadores precisam se aperfeiçoar. Por quê? Realmente, como eu disse no início aqui dessa entrevista, a gente está tendo a longevidade batendo a porta. As pessoas estão envelhecendo e essas doenças, tal como a demência e o Alzheimer, são consequência, porque muitas pessoas não tinham informação, não tinham acesso, como você mesmo disse, né, nos anos 90, a sonda era muito mais... A alimentação humanizada nem se falava nisso, né? Então, é importante a gente mostrar essa evolução, que existem esses caminhos. E, assim, eu preciso falar aqui que esse livro é um lançamento da Book Toy, livraria e editora. Ela é de Ribeirão Preto, isso. Isso E mesmo. aí tem até um e-mail que eu vou mencionar, livraria@booktoy.com.br, e o telefone é 016 3624 5755, para todos que estão ouvindo esse programa ou estão seguindo pelo YouTube e quiserem adquirir o livro, busquem informação com essa livraria. Mas se eu quiser, por exemplo, comprar esse livro na Saraiva, eu consigo, nas livrarias, tem a versão digital? Nós não temos na versão e-book, né? O livro ele é somente físico. A editora principal e a livraria principal é a Booktoy, mas a gente sabe que tem disponível em outras livrarias, em outros sites, né? Aí uma busca mesmo via internet, as pessoas conseguem saber exatamente ali onde é que está também oferecendo, sem ser ali via Booktoy. Eu vou Sim. repetir aqui o título do livro: Alimentação de Conforto no Avançar da Demência, um guia para profissionais de saúde. Eu gostaria de ficar aqui, estender essa entrevista por horas, mas a gente tem um limite e, assim, eu quero que tanto você, Cristina, como você, Juliana, completem alguma informação que vocês desejarem, deixem uma mensagem, cada um de vocês aqui, para os ouvintes e seguidores do programa. E se quiserem também, além do Instagram, mencionar algum outro contato, por favor, fiquem à vontade. Eu só queria, acho que, complementar uma fala, Rosa, agora e rapidamente, né? Quando a gente fala que lá nos anos 90 a gente falava muito sobre sonda somente, né? Era o que se conhecia até então, né? Os estudos que estavam disponíveis até o momento. E o fato da gente ter, hoje em dia, né, ainda essa questão muito dos cuidadores ou qualquer outra pessoa ali intimamente ligado no cuidado ali do paciente, essa percepção de que a sonda ela é a melhor forma, né, de alimentação para aquela pessoa, ela se deve, né, e o livro ele vai abarcar esse assunto, né, ela se deve muito ao nosso contexto
sociedade mesmo, né? Então, conforme a pessoa vai evoluindo no processo da demência, as dificuldades de deglutição elas vão ficando mais evidentes. Então, comer 100 ml passa a ser um tempo muito longo, algo muito difícil. Em alguns momentos não comem, em outros comem. Só que isso dentro da nossa sociedade, e aí estou falando de América Latina, né? Não só Brasil, a alimentação ela é entendida como estar nutrido e bem hidratado, né? Então, ela passa por uma esfera onde as pessoas entendem é melhor a sonda porque assim ele está nutrido. A gente não se tem uma visão, né? E aí eu acho que isso vai levar um tempo para que as coisas também mudem, né? De cultura, o que é a alimentação por conforto e que é uma fase da vida que se a pessoa comer menos, né, e ela vai comer menos, que não tem a mesma necessidade, ela não tem a mesma necessidade nutricional como uma pessoa de 18 anos, por exemplo, né, ela está em outro momento. E é isso que o livro ele fundamenta muito bem, até com o ponto de vista dos médicos sobre isso, né? Então, assim, eu vejo que os cuidadores, eles vão passar a conhecer sobre isso, os filhos, né, os demais familiares, mas ainda é algo muito contraditório na cabeça de todo mundo, porque historicamente para a gente, né, então passa a sonda porque pelo menos ele está nutrido, e aí a gente precisa mudar um pouquinho a percepção de que será que é esse tipo de nutrição que a pessoa precisa mesmo, porque é outro contexto de vida, né? Então é ali também, eu acho que o livro ele ressalta muito, muito assim e fundamenta, né, essas questões. A gente sabe que é um início, ainda tem muito a caminhar sobre isso, muitas discussões ainda acontecerão, mas é uma mudança de cultura que a gente já começa a perceber que algumas famílias já conseguem enxergar, a gente consegue realizar e tem muito sucesso, né? Então, eu acho que basicamente eu só queria fechar a fala mesmo deixando isso claro, né, de que é mudança de cultura e isso leva tempo, né, a oportunidade da participação. Se as pessoas quiserem contato, né, a gente tem o nosso da nossa empresa, que é o @CEAF, CEAF, Fono na sequência, e tem o meu pessoal também, que é o @cristina.zerbinati.fono, esses são os dois Instagrams, e aí a gente sempre tem muita gratidão em responder as mensagens que chegam e ajudar mais famílias. Obrigada, Cristina. Isso mesmo, Cris. A gente agradece muito a oportunidade, porque ainda, embora você tenha colocado esse número exorbitante de pessoas que terão demência, ainda é um assunto que as pessoas não querem falar, né? A gente percebe que às vezes não há uma abertura para se falar sobre isso. Né? E é uma coisa que quem tem demência vai ter essa necessidade, né? Então, a gente se coloca à disposição, agradece você mais uma vez. Cris colocou todos os contatos, e para quem também quiser acessar o meu é @JulianaVenites. Muito obrigada, viu, Rosa, pela sua atenção. Nossa, vocês são bárbaras. Me passam assim uma aura assim, extremamente positiva. Vocês estão plantando sementes importantíssimas para a sociedade, que vocês consigam aí mais e mais, porque, sério, você falou algo agora, Juliana, que as pessoas elas fogem quando elas descobrem que tem um familiar com demência. Algumas têm Uhum, vergonha de isso. falar que tem uma mãe com demência. Então, assim, é muito difícil isso, é bem difícil. E esse livro realmente, assim, eu entendo que ele deveria ser um livro de bolso. As pessoas deviam carregar o livro, quem tem parente, um familiar com demência, para entenderem mais e mais o assunto e poder contribuir pela melhoria da qualidade de vida, se é que a gente pode falar que uma pessoa com demência tem qualidade de vida. Não sei se. Acho que eu fui aqui um pouco contraditória, bem contraditória, porque eu não sei. Me corrige se eu falei alguma coisa errada, mas eu entendo que se de repente eu vou ler o livro, por exemplo,
uma outra pessoa lerá o livro e tem uma pessoa com demência, em alguns momentos ela vai poder ajudar, ela vai contribuir e ela vai entender muito mais sobre esse assunto. E eu Acho que a agradeço. É, demência ela existe, mas uma qualidade para essa fase da vida a gente consegue sempre oferecer para a pessoa, né? sim, exatamente. A gente fala muito, Rosa, nós, Cris e eu, somos profissionais da reabilitação. Então, muitas vezes, Rosa, não só nas demências, mas nas patologias que nós atendemos, que na sua grande maioria são neurológicas, a gente não consegue fazer com que a pessoa volte a ser quem era, mas a gente consegue melhorar e ajudar a pessoa a ressignificar a vida. Essa é a grande questão, né? Então, ajudar a família, ajudar a pessoa a ressignificar a própria vida, né? Então, esse é o nosso grande papel. Né? A gente tem que, assim, nosso papel é esse, voltar a reabilitar, às vezes a gente consegue dentro da fonoaudiologia, dentro de algumas patologias, né, Cris? Mas tem alguns quadros são neurodegenerativos, então, dentro daquela possibilidade, a gente consegue. E isso é muito gratificante para nós como profissionais. E eu garanto que a família que tem essa oportunidade de vivenciar isso com uma boa equipe multidisciplinar, passa por essa doença que é tão difícil, né? Porque a demência é isso, né? Você tem ali uma pessoa que é a tua mãe, que é o teu pai, é o teu esposo, a tua esposa, mas não é mais a mesma pessoa. Né? É outra pessoa, parece que é colocar outra pessoa naquele corpo com comportamentos que jamais a pessoa teria, né? Então nós temos que aprender a lidar com isso, né? E quando você tem uma boa equipe, você consegue fazer isso. É isso que a gente faz, aprende a ressignificar. Muito bem, ressignificar. Parabéns pelo trabalho. Ouvintes, seguidores do programa, inclusive, essa foi a edição que vamos proporcionar a vocês. Até a próxima.